Recebemos agora ele, Ricardo Evangelista, diretor executivo da Active Trades, chegando aqui na nossa programação. Ricardo, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você. Olá, bom dia, Paula, e muito obrigado pelo convite. Obrigada. Ricardo, a gente teve ontem, né, a divulgação da inflação da zona do euro superando todas as expectativas, atingindo um novo recorde. A gente viu ali o aumento de preços ao consumidor nos 19 países que fazem parte aí do bloco, né, do euro, acelerando bastante, 10,7%, agora em outubro, contra 9,9% no mês passado. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, especificamente, né, como que você enxerga esses números, os desafios. Subir juros, né? Essa subida de juros do Banco Central vai ser o suficiente para conseguir conter essa disparada dos preços na zona do euro? Sim, é verdade. Mais um recorde infeliz da inflação na zona euro. Há muitos ventos contrários neste momento. Temos pressões do lado da oferta, pressões do lado da procura, uma crise energética que foi exacerbada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, ou seja, um cenário bem complicado. E neste cenário os preços têm vindo a subir. O BCE, entretanto, já fez a sua mudança de postura face à política monetária, como seria de esperar, começou a subir as taxas de juro, e eu penso que vai continuar a subir estas taxas de juro. Isto vai ser suficiente para controlar a inflação na zona euro? Eu acho que não vai ser suficiente. E já estamos a observar, como por exemplo aqui em Portugal, que do lado político começa a surgir um maior apetite dos governos para implementar medidas de austeridade. Ou seja, a nível fiscal vamos também ter uma postura mais restritiva. Esta postura mais restritiva vai acentuar as dificuldades que já se esperam para o crescimento da economia até o final deste ano e durante o próximo ano também, mas ele é inevitável. É inevitável porque senão os mercados vão entrar forte e países, sobretudo da periferia da zona euro, mas também outros que não são tipicamente da periferia e que tipicamente não sofrem este tipo de pressões sobre os juros da sua dívida soberana, poderão também vir a sofrê-los. Por isso, eu antevejo até ao final do ano e durante 2023 também uma contração económica na zona euro que vai ser provocada, por um lado, pela postura mais restritiva do Banco Central, que vai subir taxas de juro, possivelmente irá subir até aos 3%, ou seja, ainda temos mais um bocadinho para aguentar, e também devido então a restrições do lado da fiscalidade, com os governos da zona euro também agora já mais dispostos a assumirem a fatura de impor austeridade às suas populações. Ricardo, inclusive, né, um ponto acho que muito importante também, a gente está vendo toda essa inflação, né, impactada globalmente, mas principalmente aí na zona do euro, por conta da consequência do preço da energia, toda a consequência desse conflito da guerra da Rússia e da Ucrânia, que não terminou, né? A gente sabe que os preços da energia ainda continuam impulsionando essa questão da inflação muito forte e traz todos os impactos no resto da cadeia como um todo. Ontem, inclusive, a gente viu um ponto ali delicado, até estava repercutindo isso agora há pouco, que a Rússia voltou atrás em relação à liberação, né, dos grãos ali nos portos, voltando atrás no acordo. Ou seja, a gente vê ali uma resistência por parte da Rússia, o que traz uma sinalização de que essa guerra realmente ainda deve continuar por um período aí que a gente não sabe quanto tempo. Mas eu queria entender, né, como que vocês estão trabalhando, principalmente tratando essa questão dessa incerteza por conta do preço da energia, porque pode subir juros, o que for, mas o preço ainda da energia continua alto e a gente não sabe até se uma escassez pode acontecer em relação a essa questão que é crucial, principalmente no inverno que se aproxima aí, né, em toda a Europa.
Sim, eu estou de acordo. Esta instabilidade geopolítica e a postura da Rússia, que é uma postura muito, muito agressiva, muito belicosa face à Europa, e vice-versa também, verdade seja dita, há um antagonismo muito grande entre os dois lados, gera muita incerteza no mercado, e esta incerteza acaba por criar volatilidade. E nós temos assistido a isso. Se olharmos, por exemplo, para o preço do gás natural ao longo do último mês, vemos que tem tido muitas subidas, muitas descidas. O clima na Europa tem sido um pouco mais ameno do que costuma ser durante esta época do ano, em que já estamos no outono e o inverno se aproxima, costuma estar muito mais frio do que está. Como as temperaturas estão mais amenas, tem havido menos necessidade de utilizar gás para fazer face a este aumento da procura de energia, que seria necessária se fosse necessário mais aquecimento. Portanto, temos aqui uma situação de muita incerteza, de muita instabilidade geopolítica que gera volatilidade nos mercados. E cada vez que surge uma variante, como por exemplo esta agora que está relacionada com fatores climatéricos, vemos que isso tem logo um impacto muito forte sobre os mercados. Portanto, se partirmos desse pressuposto, podemos assumir um cenário agora até ao fim do ano e durante o próximo ano, porque infelizmente não há resolução à vista para este conflito na Ucrânia e ele deve-se continuar a arrastar, já que ambas as partes estão muito obstinadas nos seus propósitos. Será de esperar a continuação desta volatilidade nos mercados da energia e a continuação das pressões do lado da oferta, que vão continuar a ser fatores negativos para a inflação. Ricardo, agora eu queria trazer aqui para essa questão que nós estamos passando no Brasil, né? Desde a vitória do candidato petista, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente não tem ainda um posicionamento por parte do presidente Jair Bolsonaro. Até então a gente vê o mercado reagindo positivamente em relação à vitória de Lula, mas temos essa incerteza ainda dos próximos passos, do que pode acontecer. Até porque a gente está vendo uma grande manifestação nas rodovias e em relação a muitos caminhoneiros pró o candidato Jair Bolsonaro, e há um risco de uma ruptura institucional do Brasil ao acontecer. A gente não pode descartar essa possibilidade, até porque existe esse risco de uma ruptura institucional. Eu queria entender como que a comunidade internacional poderia reagir a toda essa questão que ainda está muito nebulosa aqui no Brasil. Pois, num primeiro momento, eu penso que a reação foi muito positiva, como você disse, Paula. Basta olhar para o real face ao dólar, por exemplo, basta olhar para o índice do Bovespa, foi uma reação positiva. Por um lado, o facto de Bolsonaro não se ter pronunciado acabou por ser bom, porque ele poderia de imediato ter adotado uma postura negativa face a tudo isto e ter dito que não aceitava, que não estava de acordo, e isso teria sido muito mais negativo. Ele tem mantido o seu silêncio, no entanto, à medida que o tempo passa, olhando desde fora, este silêncio parece cada vez mais perigoso. No sentido em que pode ser um silêncio de quem está à espera a ver como é que tudo se desenvolve para depois então tomar uma posição, a ver se ainda há espaço para poder para poder adotar uma postura de forma a ganhar alguma vantagem dentro do que será a sua agenda política. Vamos ver, esta situação nas estradas, que nós também temos acompanhado aqui desde fora, ainda não é preocupante porque não está ainda claro de que isto seja um movimento organizado, ou seja, centralizado. Parecem ser movimentos espontâneos que têm surgido e não parte de uma estratégia global centralizada, que isso sim seria mais grave. No entanto, começa a gerar alguma preocupação este silêncio de Bolsonaro. Eu penso que o Brasil, com uma transição bem feita, com
Bolsonaro a aceitar os resultados com a forma, com Lula a assumir a posição, esperando-se que não vá adotar uma postura muito radical, já que também terá como contrabalanço o que aconteceu no Senado, os governadores dos Estados, etc. Penso que isso seria muito positivo para a economia brasileira e poderíamos esperar nos mercados a continuação desta dinâmica de subida que se registrou nos últimos 2 dias. Caso continuem a pairar estas dúvidas e o silêncio de Bolsonaro e a continuação de alguma instabilidade que se reflete, por exemplo, através destes bloqueios das estradas, então a ansiedade começará a crescer e a ganhar alguma tração entre os investidores e isso poderá ser negativo. Ricardo, inclusive, né, a gente estava falando e você trouxe aí muito bem colocado, a reação no mercado ontem muito positiva em relação à sinalização da vitória do Lula. A gente aqui ao longo das últimas semanas, né, trazendo vários convidados e muitas explicações, muitos profissionais falaram, né, que o investidor estrangeiro, ele até ingressaria mesmo, como foi de fato aconteceu com uma vitória do candidato petista, e que talvez a gente teria uma preocupação maior com o investidor brasileiro tentando ir para fora com esse cenário, né, políticas sendo realmente eleito Lula, o investidor interno fica mais preocupado, o investidor estrangeiro vem, fato é que realmente a gente teve aí um número expressivo de entrada de capital estrangeiro ontem aqui na nossa bolsa e fez com que a moeda trouxesse aí, né, o real trazendo essa valorização frente ao dólar. Eu queria entender um pouco mais o que o investidor estrangeiro vê de positivo no governo do PT que o investidor interno muitas vezes não vê e pretende sair, né? Porque são visões tão diferentes assim. Então, eu penso que dentro do Brasil existirão as suas próprias dinâmicas políticas, sociais, etc. E penso que, historicamente, este debate entre a esquerda e a direita tem criado muita polarização e essa polarização resulta sempre em quase um ódio do adversário, quase um medo, ódio, medo, repulsa por tudo o que não é do nosso lado. Eu penso que psicologicamente isto terá impacto na população em geral, mas também nos investidores. Olhando desde fora, o consenso entre os observadores e como indica o que aconteceu ontem entre os investidores também, é um pouco diferente. Ninguém espera que Lula venha a tornar o Brasil numa segunda Venezuela. Nada disso. Parte do princípio de que Lula, embora tenha uma agenda de esquerda, uma agenda que normalmente, ou melhor, que nem sempre coincide com aquilo que as pessoas dos mercados financeiros idealizam como sendo ideal, penso que ele não entrará por caminhos radicais, não irá tornar o cenário no Brasil pouco amigo do investidor. Penso que isso, desde uma perspectiva do exterior, penso que isso já não está em causa. O que acontece no interior do Brasil, vocês saberão melhor que eu, mas eu penso que terá a ver com psicologia social, terá a ver com a história, terá a ver também com a forma muito polarizada em que está neste momento o debate político no país, em que tínhamos 2 candidatos que partiam de pontos opostos, a campanha decorreu de forma muito agressiva e também historicamente tinha havido alguns episódios em que talvez os investidores brasileiros tenham ficado algo traumatizados, mas penso que agora desde um ponto de vista olhando de fora, penso que esse não é o nosso cenário base. Inclusive, eu estou até olhando aqui o nosso chat, né, algumas perguntas em relação, eu falei, nós estávamos falando em relação a essa visão, principalmente do estrangeiro para o Brasil, acho que você pontuou muito bem, né, o investidor brasileiro, principalmente que é investidor vendo aí uma grande preocupação em relação a alguns papéis, como a Petrobras, um exemplo. Lá fora, o investidor, ele vê muito só o que a mídia mostra também, pode ter aí também, né, uma influência muito grande sobre a visão da mídia, diferente do que a sensação do
investidor aqui. Tem alguns comentários, inclusive, no nosso chat em relação a isso. E o Peter Santana, ele faz uma pergunta assim: Ricardo, a Active Trades, ela faz ou incentiva investimentos na Argentina ou Venezuela? Como a Europa vê esses países? Não fazemos investimento ou incentivamos investimento na Argentina ou na Venezuela. Penso que tanto a Argentina como a Venezuela, sobretudo até a Venezuela, infelizmente para esses dois países, desde o ponto de vista que nós temos aqui da região da América do Sul, estão num patamar completamente diferente do Brasil. O Brasil, neste momento, é visto como uma grande oportunidade de investimento. A Venezuela seria impensável, neste momento, estar a esse nível. A Argentina, infelizmente, também tem tido alguns problemas, muita instabilidade, tanto económica como política, e também, infelizmente, enfrenta muitos ventos contrários. Por isso penso que tanto o Brasil como a Venezuela, neste momento, não se podem comparar ao Brasil. O Brasil é incomparavelmente uma proposta de investimento mais atraente do que esses dois países. Tá certo. Bom, Ricardo, nós vamos ficar aqui, né, de olho, monitorando. Não tem, o pessoal aqui do chat tem reagido muito. O clima, né, fica muito alto, por sinal. Polarização não acabou, como muita gente imaginava que com a eleição pudesse trazer o fim dessa polarização, ao contrário. Mas consegui captar aqui uma dessas perguntas que era para você. O pessoal aqui vai deixando sempre alguns comentários. Eu agradeço, como sempre, um prazer poder falar contigo. Toda a equipe aí da Active Trades também. Obrigada, como sempre, um prazer. Até breve. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite e até breve. Até. Muito obrigada.